Boa tarde a você que acompanha o Clipe Eletrônico. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara São Paulo, pelo canal 7 da NET, pelo 61.4 da TV Digital Aberta. Você pode participar, 3396-4944, 3396-4944. Hoje nós vamos discutir habitação. Habitação é um tema muito importante que surge com grande peso sempre em anos de campanhas eleitorais, mas que é um tema de abrangência social extensa, complexa. Para isso, a gente tem o prazer de receber a professora Viviane Rubio, que é urbanista ligada à Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde, professora. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite à universidade, em nome da universidade, especialmente da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. E especialmente porque é um tema muito querido, né? São muitos anos trabalhando com habitação, não só na universidade, mas com o serviço público, enfim. Legal. Também está conosco o Bruno Dias. O Bruno é diretor social da Teto Brasil. Teto Brasil é uma ONG que tem algumas peculiaridades na tentativa de reduzir o déficit de moradias com uma ação que engaja normalmente muitos universitários. Um trabalho muito bacana o que eles fazem. Bruno, boa tarde. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite de estar presente aqui, poder discutir esse tema. Eu acho que é um tema fundamental para a gente repensar, né, o uso dos espaços públicos desde a habitação, como a gente pensa também a integração da questão da habitação com a cidade, né, que são dois temas que a gente nunca pode dissociar. E é um prazer estar aqui com vocês e poder pôr um pouco a perspectiva do nosso trabalho, do Teto, no programa e nas conversas. Legal, obrigado ao Bruno. Também conosco o secretário João Sete Whittaker Ferreira. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Tudo secretário Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem? Tá tudo legal? Bem. Prazer estar aqui. Você falou uma coisa muito importante, que é a importância da questão habitacional, que há uns 10 anos atrás não era pauta de agenda nenhuma de eleição e que vem se tornando uma pauta importante. Então, ganhou, né, pelo lado bom, pelo lado ruim, porque é uma problemática que precisa ser resolvida, mas é importante que ela seja discutida e trazida para o debate. Eu acho isso fundamental. Bom, e o tema não poderia ter sido mais oportuno, tendo em vista dois episódios que estão nos jornais do dia, né? O incêndio que mata um cadeirante, um menino de 11 anos, na favela da Rua Alba, lá na zona sul da cidade de São Paulo, uma região carente, uma região de muita pobreza, ali no Jabaquara. O menino de 11 anos, como a gente disse, era cadeirante, se chama Wellington Roberto Seara, e tivemos também uma reintegração de posse ontem na Raposo Tavares, no Jardim Raposo Tavares, mais precisamente na Rua Carlos Faria, terreno de 11 mil metros quadrados, e o ex-senador Eduardo Suplicy, candidato a vereador pelo PT aqui em São Paulo, estava no local, acabou detido pela polícia. Posto isso, meus caros, e começando por isso, qual é o tamanho do buraco quando a gente fala em déficit de moradias na cidade de São Paulo? O déficit habitacional, primeiro do Brasil, ele é de em torno de 6 milhões de unidades, né? No estado de São Paulo, em torno de 1 milhão, na região metropolitana, em torno de 1,5 milhão. A cidade de São Paulo, o déficit geral é de em torno de 500 mil famílias, unidades, mas o déficit mais emergencial, que diz respeito justamente a esse tipo de situação, famílias em situação muito precária, ele é em torno de 250 a 280 mil unidades habitacionais. Quando a gente está falando em situação precária, a gente está falando que a moradia impõe a essa família risco? Nem sempre. A precariedade habitacional é uma situação, pode ser uma precariedade simplesmente regulatória, por falta de títulos de regularização da terra, mas até numa situação consolidada de moradia. Pode ser a precariedade da construção, barraco de madeira e tal, e muitas vezes é uma precariedade do terreno, ou seja, risco de desabamento, risco de enchente ou risco de incêndio. Então, de solapamento. Então, a situação de risco é um componente a mais, infelizmente, porque a população que no Brasil não tem onde morar tende a ir ocupar as áreas que sobram, que muitas vezes são áreas com essa situação de beira de canais, de córregos, e que apresentam sempre esse componente do risco, infelizmente. Sem dúvida, sem dúvida. Bruno, como é que vocês trabalham em relação ao Teto? O que vocês fazem exatamente? É uma ONG, primeiro passo que acho que é importante a gente destacar é isso. Como é que o Teto pode ser
um ente que ajuda a resolver parte dos problemas expostos pelo secretário. Claro. Um dos principais focos de trabalho do Teto é a questão do desenvolvimento comunitário, né? Então, como a gente, como organização, nos territórios mais excluídos, mais vulneráveis da cidade e do país, a gente pode fazer um processo participativo de construção, de produção social do habitat, né? Então, a gente começa o trabalho do Teto pela questão da habitação, pela questão da moradia emergencial, mas também a gente faz todo um processo das pessoas que ali moram possam ir construindo o seu próprio hábito, sua própria cidade ali também, né? Como a gente pode ir regularizando as questões habitacionais dos assentamentos informais, através de processos participativos, de construção de infraestrutura básica e através desse processo ir regularizando e gerando urbanização, porque tem muitas favelas que podem continuar onde estão também, né? Tem muitos lugares que estão propícios a ficarem ali, permanecerem ali, mas a gente precisa de ações integradas, né, articuladas entre poder público, universidade, entre diversos setores, para encontrar uma solução que ali seja viável para a situação dessas famílias. Quando você fala em continuar onde estão com a premissa de reurbanização, de readequação do aproveitamento do espaço, mais organização social, mais qualidade de vida, aquelas questões que a gente cansa de ver, ligação clandestina de água, ligação clandestina de gás, que impõe grande risco a essas regiões. O secretário vai se lembrar do que aconteceu na Vila Socó, em Cubatão, na década de 80. Professor, o caminho para esse debate é um caminho que perpassa por olhar a questão nacional e esses 6 milhões de moradias que faltam no Brasil como um panorama para essa agenda pública, ou as 300 mil moradias, 5% desse total do Brasil, na cidade de São Paulo? Eu entendo, como o secretário colocou, a questão habitacional é uma problemática, porque ela é como se fosse um guarda-chuva, né? Ela tem vários problemas menores ou maiores pendurados na questão principal, que é o acesso à moradia, tá? Então você tem, o primeiro caminho é conhecer a realidade. Então é o que os municípios têm feito a partir da Constituição Federal de 1988, os municípios têm trabalhado na identificação do tamanho deste problema, né? Porque eles têm vários vieses, né? Você tem, como o secretário falou, o problema da regularidade da posse, né? Da propriedade, você tem a irregularidade ou a precariedade da infraestrutura, e você tem a questão da unidade habitacional em si, né? E você tem as favelas, né, que são o objeto aí das matérias. Quer dizer, as favelas, elas, a partir da década de 80, elas passam a ser entendidas como alternativa de habitação para a população mais pobre, né, a população que não tem o acesso não tem o poder aquisitivo para adquirir uma unidade habitacional. E elas foram a produção de unidades de maior número, né? Quer dizer, existem autores que falam, que tratam de que do 100% das unidades habitacionais produzidas até a década de 80, 80% foi do capital privado, seja ele do setor imobiliário, né, do mercado imobiliário formal, ou do informal, do pequeno proprietário. Quer dizer, e 20% só do poder público. Quer dizer, aí o tamanho disso se avolumou a partir do momento que se começa a trabalhar com o PAC, por exemplo, é um programa, o Programa de Aceleração do Crescimento de 2007, né, que foi implementado pelo governo federal. Ele abriu uma gama de possibilidades e injetou recursos de grande monta para a solução de várias tipologias de problemas, né? Desde a questão da regularização fundiária, que é a posse da terra, até a provisão habitacional dentro das favelas, né? Que o governo federal chama de assentamentos precários, o IBGE chama de aglomerados subnormais, enfim, cada um vai chamar. E eu como estudo favela há mais de 20 anos, a gente chama de favela, porque é uma modalidade, né? Esse é o lugar de moradia onde é possível você implementar infraestrutura e possível você construir algumas unidades e você manter as pessoas onde elas estão. Porque, segundo as pesquisas mais recentes, do Data Favela, do Observatório das Metrópoles, da lista do Prado Valadares, enfim, inúmeros autores, essa população que mora na favela, ela é economicamente inserida. Ela é bancarizada, ela tem cartão de crédito, ela
participa de financiamento de bens de consumo, enfim, ela não é alijada, ela não é um grupo de pessoas excluído completamente. O que falta é se empoderar da sua condição, né? E aí o teto é um dos agentes, não dá para trabalhar com um agente só, a gente tem que usar os agentes, e a universidade é um outro agente, porque ela insere o universitário, o estudante, e o que o teto faz? O teto tem uma série de questões aí que a gente estava debatendo antes de entrar no programa, mas ele aproxima o jovem, o universitário, seja de que curso for, na problemática da questão habitacional. Que não é só bacana, exatamente, né? Que é muito bacana, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer na universidade, quer dizer, é inserir esse tema, né? Inserir o tema de habitação, qualidade do projeto da habitação, da inserção dele na malha urbana e a questão da precariedade dos assentamentos, que a gente tem inúmeros, né, no Brasil, não é só em São Paulo. No ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo foi às áreas das 32 subprefeituras da cidade. Um projeto da mesa diretora da casa, liderado pelo presidente, o vereador Antônio Donato, do PT, que chamou Câmara no seu bairro. Esse projeto fez audiências públicas, que na verdade não eram nem audiências públicas, o termo está equivocado aqui, eram sessões de fato, que foram realizadas em céus, no céu lá de Perus, a gente foi para a Zona Leste, em regiões muito heterogêneas na cidade de São Paulo. E aí surge uma coisa que ganha uma dimensão muito peculiar da nossa cidade. A cidade de São Paulo tem Parelheiros, um bolsão de pobreza muito acentuada, né, com um IDH muito baixo, e na Vila Mariana, em regiões dos Jardins, áreas onde o IDH já é mais elevado, por exemplo, o da Vila Mariana se equivale ao do Canadá. Secretário, uma cidade tão heterogênea, o tema da habitação chama a atenção, mas ele não foi um tema recorrente nas sessões do Câmara no seu bairro. Ele aparecia sim, ele era citado com relativa constância, mas ele não era um tema frequente. Os temas que preponderavam eram vagas em creche, mobilidade urbana e principalmente saúde pública. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, isso é decorrente do fato que a habitação é o último elo lá na cadeia. E muitas vezes as pessoas não se dão conta se elas estão minimamente abrigadas, o que não significa que elas tenham casa, elas partem então para compor a sua vida, que necessita de todas essas outras coisas. Muitas vezes as pessoas acabam não percebendo o quanto a habitação é essencial. Sem habitação eu não tenho saúde, sem habitação eu não tenho emprego, sem habitação eu não posso fazer compra e mandar entregar no endereço. Então, na verdade, a habitação é um elemento básico da cidadania. Porém, a habitação vai muito além da casa. A habitação, ela tem que ser, ela é o conjunto das condições de vida digna. Então, é normal que as pessoas, se elas estiverem minimamente abrigadas, a preocupação delas vai ser pelo emprego, a preocupação delas vai ser pelo saneamento, vai ser... Nem a eletricidade e a água, às vezes, nem é tão importante, porque se faz o gato. Embora para a política pública seja um problema central. Agora, isso significa que muitas vezes a questão da habitação tenha que ser abordada por uma abordagem mais ampla que São Paulo vem fazendo. No plano diretor, a questão habitacional aparece na estruturação da cidade. Quando eu mexo na mobilidade urbana da cidade, propondo uma estruturação da cidade com adensamento mais na periferia, porque São Paulo, historicamente, sempre todos os seus recursos foram concentrados no chamado setor sudoeste da cidade. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho um plano diretor que é muito avançado, que foi aprovado aqui na Câmara em 2014, que é o mais avançado do Brasil de longe, né, e que propõe um readensamento da cidade nos outros bairros, com previsão de espaço para a moradia social, as EIs que foram duplicadas, a cota de solidariedade, a destinação de dinheiro dos fundos, né, do Fundurb, etc., para a habitação social. Então, quando você prevê um adensamento da cidade para fora dos eixos sempre privilegiados, e que nesse adensamento tem infraestrutura, tem a política pública de saúde, de educação, etc., você já está resolvendo a problemática habitacional. Com certeza, nesse momento, as pessoas vão começar a lembrar mais da casa. Porque ao mesmo tempo que nós temos essa estruturação da política habitacional no seu aspecto amplo, na ponta o problema emergencial existe. Existe as pessoas ocupando área de risco que se não saírem podem morrer, existe um incêndio acontecendo. E a política habitacional, ela tem um problema que a gente queira ou não,
ela é lenta, porque são processos de comprar terreno, licenciar projeto, construir, arrumar financiamento, que muitas vezes demoram mais do que 4 anos até. Então, existe um descompasso entre a demanda muito forte, que em momento de superação econômica, a cidade de São Paulo atrai gente, e em momento de crise econômica também atrai gente, porque as pessoas vêm para cá na hora que está bombando, mas vêm para cá também como última instância de uma possibilidade econômica. Então, São Paulo enxuga gelo, ele tem uma problemática habitacional lá na ponta que é permanente. Então, é uma conjunção desses fatores e não dá para pensar a política habitacional sem pensar em todos esses aspectos que as pessoas falaram nesses encontros que você disse que ocorreram e que, no fundo, estavam falando de política habitacional também. Sem dúvida. O secretário citou ZEIS. ZEIS é uma sigla que você acompanhou aqui, Zonas Especiais de Interesse Social, né? E ele citou a questão do adensamento, que é uma outra questão também muito debatida, a chamada ZECOR, né? As zonas de corredores de tráfego e o que fazer com a habitação, estimular a ocupação nessas áreas. Vinculado ao transporte público. Vinculado ao transporte público. Os corredores de ônibus. Que possam vir trabalhar de ônibus, que tenham um entendimento de que a faixa exclusiva para ônibus pode representar um ganho do ponto de vista de tempo, de qualidade, exato, na locomoção na cidade de São Paulo. Bruno, em relação ao trabalho do Teto Brasil, quantas unidades vocês já entregaram? Olha, no Brasil a gente já trabalhou com mais de 2.500 moradias de emergência. Na América Latina já são mais de 100 mil moradias de emergência, a gente está presente em 19 países. Além de diversos outros projetos que a gente tem desenvolvido de infraestrutura mesmo e programas de desenvolvimento social e econômico que hoje no Brasil a gente atende cerca de 150 crianças, né, com programas de leitura, que também é para você ir gerando as capacidades e habilidades socioeconômicas para o desenvolvimento desses territórios, né? Então, como ao mesmo tempo a gente está pensando a questão do território em si, o desenvolvimento desse território a nível urbanístico, de acesso à cidade, a nível habitacional, mas como também das habilidades e capacidades socioeconômicas, fortalecendo esse tecido social desde as capacidades comunitárias que a gente fala também, desde a identidade da organização, desde a participação, da autogestão e do vínculo com outras sedes. Então, todo o projeto do Teto aborda tudo isso, dentro dos programas e políticas que a gente tem direcionado aos... Dessas 2.500 unidades entregues no Brasil, quantas na Grande São Paulo? Olha, na Grande São Paulo deve ter sido em torno de 1.800, por aí, assim. Ou seja, a maior parte da atuação do Teto está na região metropolitana de São Paulo. Nessa região. Secretário e professora Viviane, em relação a essas políticas públicas voltadas para conter esses números, no início do programa, você que sintonizou agora, o secretário João Sétio Itáquera Ferreira deu um panorama dos números. São 6 milhões, o déficit de moradias no Brasil é de 6 milhões, na Grande São Paulo ele chega a 1.500.000 unidades e na cidade de São Paulo cerca de 500.000 unidades, sendo que 300.000 em situações mais críticas. O que é que pode ser feito no curto prazo para que exista pelo menos uma tentativa de acentuar a reversão, já que essa reversão tem ocorrido? Olha, nós agora o que fizemos na sequência da aprovação do plano diretor e da lei de zonamento, que são aspectos importantes da política habitacional também, nós agora estruturamos para enviar para diálogo e debate aqui na própria Câmara e junto aos cidadãos, a todos os paulistanos, nós estruturamos uma proposta de um plano de habitação que discute justamente a proposta de uma política habitacional para os próximos 16 anos. Ou seja, a política habitacional, por causa dessa emergência, ela tem sido, no Brasil inteiro, muito pautada pela emergência, pela resposta à demanda imediata. Então, ela acaba sendo uma somatória de ações. Ela é corretiva e não preventiva. Exato. A gente precisa prever no tempo um fio condutor de uma política estruturadora, né? E essa política que a gente está propondo, ela parte primeiro de um atendimento social da habitação, justamente para uma parcela grande da população que necessita de um acompanhamento mais próximo, que vai desde da população em situação de rua até a população retirada de área de riscos, né? População em vulnerabilidade, pessoas com doença crônica, salário muito baixo,
Enfim, para eles nós estamos propondo a estruturação de várias modalidades de atendimento, que vão desde a modalidade transitória até a tentativa de alugar os imóveis que estão notificados pelo IPTU progressivo no centro, que estão sem uso, para a gente poder dar uma habitação para essas pessoas, até o chamado auxílio aluguel, que a gente está propondo reformular para poder dar em algumas situações uma ajuda pecuniária para poder alugar alguma coisa. Isso está sendo proposto de ser feito numa gestão compartilhada com as secretarias de assistência social, de direitos humanos, de políticas para as mulheres. Ao mesmo tempo, nós estamos propondo uma outra linha de ação importante, que é além da produção de casas, que a gente sempre fez, e que tem que ser alinhada com a política estadual e federal, porque senão não tem dinheiro, é muito volume de dinheiro. Então, Minha Casa Minha Vida, que infelizmente está sofrendo um abalo agora e que é importantíssimo que continue. Mas, além disso, nós estamos propondo a constituição, a produção de um parque próprio de habitações público, que possa ser destinado à locação social. Uma modalidade que na Europa foi construída ao longo do pós-guerra em diante, que é muito comum e que é muito importante, sobretudo, para assegurar a valorização imobiliária dos aluguéis na cidade de São Paulo. Então, nós pretendemos estruturar uma política, nós já temos quase 1.000 unidades da prefeitura, agora nós adquirimos prédios do INSS no centro da cidade, nós temos prédios próprios da Coab, e a ideia é nós fazermos o retrofit e nós colocarmos ele num parque de locação social. Que são modelos, né, secretário, que as pessoas que começam normalmente com uma ocupação, né, prédios abandonados no centro da cidade, em organizações como o MTST, né, entre outras, não é a única, e que esses prédios acabam tendo uma outra destinação a partir do envolvimento da própria prefeitura como poder público, da comunidade, uma reorganização social. Um caso clássico desse é o caso do Lodge Palace Hotel, exato, ali na Rua das Paineiras. Exato. Ou o Prestes Maia, que a gente desapropriou também. Em muitos casos, essas modalidades são inclusive previstas de serem feitas com a chamada autogestão, ou seja, com parcerias com a sociedade civil, que podem ser as entidades de moradia, podem ser, nós estamos conversando com o Teto para ver se a gente faz, porque a terceira linha de ação, que também é prioritária, é justamente de uma ação concentrada no território, nas áreas precárias, nas áreas que a gente chama de assentamentos precários, ou seja, a gente fazer aquilo que você estava falando agora há pouco, que é uma intervenção integrada que envolva regularização, que envolva urbanização de infraestrutura e equipamentos, luz, inclusive agora luz com LED, que a prefeitura está pondo e que muda a cara da periferia, porque traz luz à noite, o dobro de luz, né, para as pessoas, então para as mulheres, para os jovens que chegam da faculdade à noite é muito importante. Então, mais iluminação e menos gasto. E menos gasto, metade do gasto, né, com energia. Então, a gente está propondo a urbanização de infraestrutura, a regularização e a melhoria habitacional, que é como a gente está conversando com o Teto, que quer ajudar também nisso, que é, sempre que possível, você tentar fixar a pessoa lá, em vez de você retirar e dar o auxílio aluguel e criar um problema para a própria prefeitura. Quando necessário, a quarta modalidade é a produção de casas, de prédios nessas áreas. Então, essa intervenção em assentamentos precários é a terceira linha programática. Nós estamos propondo um plano que não é um plano meu, do prefeito, é um plano para a cidade, ele não tem nome de ninguém lá colocado, a ideia é que ele seja um fio condutor para quem vier. Se formos nós, ótimo, mas quem vier vai ganhar de presente uma política pública de habitação que no Brasil, com essa previsão de 16 anos, até hoje não foi muito feita. Então a nossa ideia é oferecer para a cidade essa estruturação da política habitacional. Professora. Eu, enquanto pesquisadora e técnica, né, trabalhando nesse setor, o que eu percebo é que a gente tem vou chamar de estanqueidade, é um termo técnico, mas dos programas, né? Então, você teve o PAC com urbanização de favela, um dinheiro grande investido, grandes projetos, grandes favelas atendidas. E você tem agora o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem eu não sei se posso chamar de problema, enfim, mas a gente tem essa coisa de trabalhar os programas fechados, consolidados, trabalhei, parei, começa o outro. Como o secretário falou, e como eu comecei falando que era um guarda-chuva, a gente precisa continuar atuando. Não dá para atuar só na produção de unidade habitacional, porque aí eu produzo, por exemplo, aí o Minha Casa Minha Vida tem lá a faixa 1, que é de 0 a 3 salários mínimos. A pessoa ela sai de uma condição de risco, de área de risco, enfim, na beira do córrego, na encosta do morro, ou então numa área precária que precisa ser removida para a implantação de infraestrutura e vai para um conjunto, num prédio, num apartamento. Ela não tem poder de endividamento, ela não tem recurso para pagar as taxas todas que ela
precisa pagar, porque ela vai morar numa área formal, formalizada, com todos os seus custos. E aí o que acaba acontecendo que mas já foi vendido o apartamento? Lógico, o apartamento, ele vira dinheiro. Ele é uma mercadoria, ele vira dinheiro. A pessoa nunca viu aquele montante de dinheiro. Então ela pega e vende e vai morar ou num outro lugar, na outra favela, ou vai para o interior, porque já aconteceu onde eu trabalho. Aconteceu de o presidente da Associação de Moradores da Favela vender o seu imóvel porque ele queria morar no sítio. Enfim. Então, você pode imaginar o tamanho e a complexidade dessa problemática? Então a gente tem que continuar atuando. E o que é legal do plano, eu estou acompanhando porque a prefeitura abriu para consulta pública, né? O que isso é muito importante, a participação da população é fundamental em toda a produção, seja de empreendimento, seja de planejamento da cidade, é fundamental. Então, a gente pode olhar, a gente pode conhecer. E pode opinar. Pode opinar, pode comentar. E é lógico, nem tudo que a gente vai opinar vai casar com o plano, enfim, mas é para a prefeitura conhecer o que o cidadão enxerga do problema, né? Então, vai começar com o cidadão olhando aquilo, conhecendo pela internet, né? Que a internet hoje está ampla, né? Abrangente, enfim. A gente tem o CIDS, né? Que é o Centro de Inclusão Digital, que as pessoas podem acessar, enfim. E a pessoa vai conhecer e conhece a sua própria realidade. Então, conhecer a sua realidade é fundamental para ela poder entender como ela pode ajudar, como ela pode participar. O cidadão brasileiro, ele é conhecido como um cidadão solidário, então ele vai participar, ele vai ajudar. A Câmara deve ter acompanhado, né, no plano a participação da população, que é super intensa, né? Então, assim, e a gente tem que continuar trabalhando nos vários eixos. Não dá para trabalhar programas estanques, porque existe um mercado fazendo uma pressão, então a gente resolve aquilo ali. Aí tem um mercado, a gente resolve ali. Aí tem a ciclovia, a gente põe a ciclovia. Aí, né, você entendeu? A gente tem que resolver e ir resolvendo e com muita calma, que eu costumo dizer. Muita calma. Mas aí, professora, o que a senhora está citando, e o secretário também citou, Bruno, é algo que eu acho que a gente começou discutindo habitação, mas agora a gente não está discutindo mais habitação, agora a gente está discutindo cultura política e sociologia brasileira. Por quê? A gente está discutindo dois eixos. O primeiro, o fato de que os governos, na cultura política do Brasil, são incapazes de reconhecer aquilo que foi feito pelo governo anterior e dar sequência a ele. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é uma conquista da sociedade? Parece que é uma conquista da sociedade. O ideal seria que o Minha Casa Minha Vida se tornasse uma bandeira pública, uma política de habitação popular do Brasil, que independa de partido A, B, C, D ou de qualquer outra matriz ideológica. É isso que vocês estão falando? Olha, eu acho que sim, é interessante que sejam políticas de Estado, diríamos assim, e não de bandeiras e partidos. Eu acho que é importante reconhecer as coisas positivas que foram feitas, mas também é necessário evoluir e desenvolver melhores práticas nesse sentido. Então, se a gente pega a própria questão do Minha Casa Minha Vida, claro, ela tem um objetivo, né, que é a construção de maneira massiva de moradias, né? Só que ela tem um problema específico que ela não atende necessariamente as faixas com a faixa 1, né, de 0 a 3 salários mínimos, da mesma proporção, talvez, que poderia atender em outras questões. E ela não resolve o problema do solo, né? Então, porque para a gente discutir habitação, a gente precisa discutir onde que está sendo localizada essa construção de moradias, né? Então, por exemplo, tendo Minha Casa Minha Vida sendo iniciado desde um processo como uma política quase econômica, anticíclica, ali na época de 2008, como para movimentar a economia, direcionado para que grandes empresas pudessem fazer essa construção de moradia, ela acaba tendo um fim também de movimento da economia, mas que uma política de habitação realmente que integre todas essas complexidades do problema habitacional, né? Então é muito difícil que também um programa federal de habitação, né, consiga resolver todas essas complexidades, sendo que o problema está nos municípios, né? Então, como você ao mesmo tempo tem um programa federal que possa apoiar e desenvolver questão da habitação, mas também ter a localidade do município e desenvolver os planos, como o plano municipal, enfim, que o João trouxe, que está sendo discutido em discussão pública, etc. Mas como a gente equaciona isso e vai melhorando esses programas que já estão sendo desenvolvidos, né? Ou seja, João, olhar para as cidades em primeiro plano, né?
Eu acho que essa discussão é importante porque o que o Bruno estava falando destaca a importância do papel do município. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida teve essas críticas que foram muito bem formuladas. Eu até mesmo na academia formulei várias delas e concordava com várias delas. Mas a gente percebe que o poder e o papel do município na gestão urbana e habitacional é muito importante. Então, por exemplo, em São Paulo especificamente, né, outro dia eu viajei para uma cidade aí que eu descobri, se eu não me engano era Florianópolis, que 5% só do que foi feito Minha Casa Minha Vida era por faixa 1, né, ou 7%. Não sei se o dado é correto também, porque me falaram, mas enfim. Aqui em São Paulo foi mais de 50%, foi quase 60% para o faixa 1. Né, não foi muito produzido porque a gestão passada no auge do Minha Casa Minha Vida achou melhor não aderir ao programa. Então, enquanto o Rio de Janeiro e Belo Horizonte bombaram produzindo muitas casas, aqui foram poucas. Mas aqui das 8 mil que foram feitos, 9 mil que foram feitos, ou 10, para quase 10 mil no âmbito do Minha Casa Minha Vida, mais de 60%, mais de 50% foram para faixa 1. Faixa 2 é importante 1 a gente ter falando em 1 a 3 famílias de 0 a mínimos. 3. É muito importante ter o faixa 2, porque antigamente, na época do BNH, como não tinha o 0 a faixa 1, toda a produção para o faixa 1 era roubada, vamos dizer assim, canalizada para a faixa 6 a 10 salários mínimos. Então, é importante que a política habitacional tenha as duas faixas para elas não competirem entre si. Segundo ponto, não tem terra. Mas em São Paulo, essa gestão já desapropriou 700 milhões de reais em terra para poder destinar ao Minha Casa Minha Vida. E nós distribuímos terra por chamamentos, claro, né, licitações, para empresas dentro da modalidade FAR entidades, FAR empresas, e para entidades para fazerem para autogestão. Nós distribuímos terra doidado em São Paulo e agora nós ficamos pintando ali, tiraram o banquinho, porque estão dizendo que não vem o dinheiro. Mas a gente mudou esse paradigma, quer dizer, a gente conseguiu terra bem localizada, perto do metrô Belém, a 50 metros tem um conjunto grande que a gente conseguiu desapropriar a terra. Então, o papel do município na formulação, agora, você tem toda a razão, a política ela tem que superar os 4 anos de mandato, qualquer que seja. Quer dizer, a gente não pode enterrar o que foi feito, porque normalmente é mais perverso do que você disse. Quando a política foi boa, aí é que a gestão que entra em terra, porque se ela foi boa, ela é uma propaganda do sujeito que estava lá antes. Essa é uma lógica perversa, porque ela é uma lógica contra a cidade. Então, ou contra o brasileiro, contra a sociedade. Nós não temos essa visão e eu acho que é muito importante a gente conseguir, vamos dizer, cravar essas políticas de longo prazo, né? Por isso a importância de se fazer a desapropriação e agora lutar para que nós tenhamos políticas para poder fazer as construções disso. Inclusive a primeira ação do ministro, né, o novo ministro, quando ele foi empossado, ele cortou Minha Casa Minha Vida em entidades. As entidades são agentes fortíssimos, importantíssimos na produção da cidade, né? E eles galgaram, né, a grande custa, um lugar para conseguir um recurso e tinha que correr atrás de terra, conversar com a prefeitura, às vezes comprar, juntar uma cooperativa, uma poupança, comprar a terra e agora o dinheiro não vem. E o município, dependendo do município, acaba tendo que aportar recurso, porque o município doa a terra, então ele tem que aportar recurso. Então fica uma saia justa agora, porque assim, a gente precisa encaixar esse agente na produção da cidade. Né? Professora, mas aí não é da cultura política do brasileiro? O brasileiro tende a cobrar do técnico da seleção brasileira o que ele é incapaz de cobrar do secretário municipal da habitação, que está aqui conosco. Ele sabe, olha, o goleiro reserva da seleção brasileira falhou. Isso é inadmissível. Agora, e se o secretário municipal de habitação que está aqui conosco falha? O que acontece na vida dele? O brasileiro está muito voltado para o eixo do governo federal, mas muito pouco voltado para o eixo daquilo que interfere diariamente na vida dele. A Secretaria Municipal de Transporte, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o programa de braços abertos, questões sociais que lhes são muito próximas nesse sentido. Isso não é parte de uma coisa que a própria TV Câmara tem que discutir mais, a imprensa tem que discutir mais, como um todo, que é o eixo do olhar do brasileiro, da cidadania, tem que começar pela cidade? Sim, isso é a participação, né? A participação da população. Eu estou dizendo do Ministério, porque o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, que é em grande volume, ele vem do Ministério. Mas a participação, eu já coloquei ali atrás, que é fundamental. Então, a gente tem que aprender a participar. A gente não foi treinado, né, capacitado para a participação, né?
Durante a ditadura a gente era cerceado e tal. Eu sou filha da ditadura, nasci em 63. Então, eu só fui aprender a participar na faculdade, quer dizer, eu já tinha 20 anos de idade. Quer dizer, até você se acostumar como participar e você não ter medo de participar, quer dizer, a gente tem que deixar de ter medo de participar. Né? E a gente tem que conhecer também quais são os nossos deveres, né? Porque a gente fica falando de direito, né? A gente não conhece os nossos deveres. Quais são os deveres do cidadão? A participação é um dever nosso. A gente tem que olhar o buraco na rua, a gente tem que olhar a casa construída irregular e a gente tem que ir lá e falar na prefeitura, olha, aqui na tal rua tem um buraco, e tal rua tem uma construção irregular. A gente tem que acompanhar, é o olho da população na cidade. Então, é a participação. E como faz isso? Na escola. Na escola, não só na escola universidade, mas na escola de ensino fundamental e médio. Quer dizer, como é que você ensina? Ensina legislação, uma coisa que a gente tinha na década de 80 e que hoje a gente não tem mais, né? Que é o que é a lei, para que serve a lei. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma propaganda, uma campanha publicitária, dizendo quais são os deveres dos vereadores, os deveres do prefeito, para as pessoas saberem, né? Porque você pergunta para um aluno na universidade, você sabe o que o seu vereador faz? Tem um silêncio sepulcral na sala, porque as pessoas não sabem, né? Então a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar de novo a fazer a capacitação para a participação. Porque sem saber fazer participação, a gente vai fazer bagunça na rua, né? Vai botar fogo em ônibus, né? Agora, tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que vai no mesmo sentido do que a Viviane estava falando, que o fato que a questão, essas questões que você falou, quer dizer, eu sou cobrado pela população que está precisando de moradia, sou cobrado pelos meus erros e pelos meus não erros também. Às vezes, sou muitas vezes cobrado de coisas que eu não tenho a menor incidência ou condições de fazer. Mas eu sou cobrado o que é correto que seja feito. O problema, e aí a importância da TV Câmara, desse tipo de programa, a importância em geral dessa educação de cidadania que você está falando, é que nós vivemos uma sociedade cindida. E nessa sociedade cindida, a problemática habitacional não é uma problemática. Porque ela é uma problemática invisível. Pessoa que nem a problemática de saúde, a pessoa de alta renda no Brasil, ela não tem problema para morar, ela não tem problema de hospital, exceto pagar, que é caro, ela não tem problema de escola, exceto pagar, que é caro, mas ela resolve todos os seus problemas. E a questão habitacional é um problema lá que quando eu pego o carro e vou para a praia, eu vejo ali na periferia que tem alguma favela. Então, os formadores de opinião, aquilo que a imprensa oficial normalmente repercute, raramente trata a questão habitacional com a importância que ela tem, porque ela afeta metade da população da cidade. Mas ela não é um problema que é interiorizado pelas pessoas como sendo um problema real. Isso tem que ser quebrado. A gente precisa ter um espírito de solidariedade maior na sociedade brasileira, de entender que enquanto a gente não tiver uma sociedade capaz de atender minimamente, equitativamente, toda a população, nós vamos ter uma sociedade cindida que está fadada a esses estouros, a esse tensionamento social e econômico. Mas esse tensionamento, secretário, ele é parte de algo mais recente na história política do Brasil. Até ouvi o Bruno, que é diretor do Teto, estudou publicidade e propaganda na SPM, que a gente nunca viu, a nossa geração, claro, que talvez não seja a geração do Bruno, a gente nunca tinha visto o Brasil tão dividido. A gente nunca tinha visto o Brasil numa construção tão binária, de vício e virtude, de preto e branco, de, como diz Sartre, o inferno são os outros. Uhum. Sim, eu acho que aí uma grande questão para a gente pensar a participação também e o envolvimento e essa integração da sociedade parte por a gente entender que hoje existe uma descrença na política, né? Hoje a sociedade fala, não, porque todos os políticos são corruptos e a política é assim, e isso de alguma maneira inibe também você de participar, de se envolver mais em espaços de participação. Então, como ao mesmo tempo você reconhece que o problema da política ou da participação não é uma questão meramente individual de pessoas que essa pessoa tem falta de ética ou aquela pessoa tem falta de ética, mas como você concebe a questão da participação, por exemplo, com a questão de solidariedade de resolver seus problemas de maneira coletiva, né? Então, como você traz essa formação de reconhecer os problemas que existem na sociedade e fala, eu também sou cidadão, eu também tenho dever e direito, deveres e direitos, responsabilidade sobre e também isso. tenho responsabilidade sobre isso. Então,
Um dos grandes trabalhos do Teto é justamente a promoção da ação e consciência social através da formação cidadã. Isso a gente trabalha desde a formação de lideranças comunitárias dos próprios favelas com as quais a gente trabalha, mas também com o nosso programa de voluntariado, que tem toda a questão da reflexão, da problematização dessa situação, né, que vivem milhares de famílias atualmente. Então, como a gente, nesse processo de conhecimento e identificação do problema, também gera essa sensibilização para a participação e a posterior mobilização, né? Então, como esse processo de transformação individual, né, também da pessoa para o coletivo e para a participação, e também incentivar que as pessoas participem desses espaços, que muitos já têm definidos, mas que às vezes perdem força, às vezes, enfim, vão perdendo força, como no Estatuto das Cidades, definia várias instâncias de participação para definição de políticas urbanas, por exemplo, que foram muito importantes no seu momento, né? Mas veja, Bruno, um status do quão doente anda o país pôde ser visto nas redes sociais ontem. E nós não estamos falando do caso do menino cadeirante de 11 anos, morto na favela da Rua Alba. Nós não estamos falando no caso do senador Eduardo Suplicy, do ex-senador Eduardo Suplicy, detido, aparentemente uma situação inequívoca de abuso de autoridade, né? Enfim, de uma conduta que poderia ter sido repensada e poderia ter sido resolvida de bom tom ali no local. Ontem, a ex-presidente Dilma estava num estado da região Nordeste e foi fazer um pronunciamento, agradecer a militância que estava ali. Lá pelas tantas, um manifestante sobe num poste e morre eletrocutado depois de alguns minutos. Você quer ficar estarrecido sobre o grau de doença que esse país atravessa? Leia os comentários nas redes sociais a respeito de um ser humano que bandeira política à parte, porque você torce para o Corinthians, eu torço para o Santos, o secretário torce para o Corinthians e a professora torce para o São Paulo, de um ser humano que foi eletrocutado em praça pública, como diz o Chico Buarque, morreu na contramão atrapalhando o tráfego lá dos tempos da militância política dos anos 70, que é eletrocutado e que as redes sociais se inundam de manifestações achando que aquilo é absolutamente natural, normal, e o pior, em alguns casos, que ele mereceu ser eletrocutado porque ele subiu e promoveu risco à própria segurança onde ele subiu. Acho que isso que é problemático à luz de um processo de construção da cidadania, secretário. Concordo totalmente. Nós estamos num momento muito preocupante no país. O país não é de agora que ele está doente, ele passou um período de virtuosismo econômico que, de certa forma, esconde um pouco tudo, porque tudo estava realmente... Na hora que vem a crise, que é uma crise também cíclica, e a gente está vendo agora que não é uma crise que nenhum milagreiro chega e resolve, a gente percebe que ele não tem a solidariedade para se ver como país, né? Aqui parece que as disputas elas são levadas acima de tudo e não a busca de solução. E isso contamina a política pública. Às vezes é muito difícil você fazer política pública, para você aplicar, fazer e pensar a política pública, você precisa gastar uma energia para limpar um campo de disputas absolutamente inúteis e absolutamente voltadas para o umbigo de cada um e para o projeto de cada um, etc., que não nos levam para frente. Eu acho que isso aí é triste. Existe um grau de intolerância enorme no país. Agora, felizmente, São Paulo está criando uma cultura da tolerância, que eu acho que é muito importante, né? Nós estamos aqui, São Paulo está se tornando uma capital mundial da tolerância com a população LGBT, da tolerância com as minorias, todas as minorias. Com os refugiados. Nós temos cota para mulheres em todas as comissões participativas do governo. Nós temos 50%, aliás, né, no mínimo, obrigatoriamente. Então, eu acho que tudo isso mostra uma postura da gente começar a trabalhar uma outra maneira de ver vamos dizer, a solidariedade cidadã, né, que tem que ser o motor principal. Enquanto e isso ainda é resultado de uma sociedade cindida, em que, infelizmente, as classes mais altas têm muita dificuldade de perceber a importância de dividir os seus privilégios. E isso tem um exemplo nas políticas aqui em São Paulo. Quando a gente vê como bateram na gestão, na nossa gestão, na hora que se propôs fazer corredor de ônibus, e depois de um tempo, 90% da população estava favorável porque percebeu que é uma solução.
Se bateu na hora que se propõe ciclovia, hoje em dia tem 30 mil, 40 mil pessoas dançando o tempo inteiro e vendo que é uma alternativa interessantíssima. Eu mesmo vou de bicicleta para a secretaria, dia sim, dia não. Quando se propõe reduzir velocidade, as pessoas na marginal, que depois se comprovou que reduziu acidente, que reduziu morte no trânsito, as pessoas, a primeira reação é da proteção do seu privilégio, porque é uma sociedade habituada a isso, em que as classes mais altas estão habituadas a ter privilégios. Na hora que você fala que você vai tirar para tornar melhor para todos, a primeira reação é uma reação muito negativa. Eu vou perder. Mas eu acho que a gente, aos poucos, vai conquistando esses direitos e vai mudando isso. Se a gente não tiver esse otimismo, não tem mais jeito. Não tem como, né? Todos somos responsáveis, né? Já vista a crise hídrica, quer dizer, se a água acabar para todo mundo, né? Então eu estou ocupando a borda da represa e a água não vai acabar só para mim, vai acabar para todo mundo, vai acabar por classe alta, classe média, classe C, classe D, classe E, classe F. Entendeu? Então, assim, somos todos responsáveis. Eu acho que a questão aí é a gente introduzir essa preocupação sobre a responsabilidade. Não é culpa. Culpa é uma coisa, Freud explica a culpa, né? A questão é a responsabilidade, somos todos responsáveis. Então, se existe um problema na cidade, a responsabilidade é de todos. É do cara que anda de carro, que polui a cidade, é do cara que é mal educado no transporte público, é o cara que para irregularmente na calçada, enfim, inúmeras outras coisas. Joga lixo na rua, quer dizer, o lixo é uma coisa que ninguém discute, né? O lixo já daqui a pouco está cobrindo a gente né? Daqui a pouco está todo mundo soterrado no lixo e ninguém come, que é uma outra problemática. Mas enfim, e todo mundo é responsável, não adianta apontar o dedo para o outro e falar a culpa é sua, a culpa é de partido fulano, a culpa é de partido beltrano, agora o partido fulano vai resolver todos os problemas. Essa crise, ela vinha vindo para cima da gente. Todos os países passaram pela crise. Seria muito difícil o Brasil não passar por ela, né? Seria tolo o cara que acredita que o Brasil não ia passar por ela. Que sairíamos incólumes. É que a gente criamos estratégias, fizemos ações, implementamos políticas que conseguimos segurar um pouco, né? Quer dizer, criamos uma bolha, como o povo gosta de dizer, criamos uma bolha protetora e essa crise chegou só agora, porque a crise é de 2008. Foram 8 anos a crise cavalgando no nosso encalço. Aliás, o estopim foi exatamente a questão da habitação, né? O mercado subprime das hipotecas nos Estados Unidos. Exatamente, porque pelo mercado imobiliário, diz que a China e os Estados Unidos investem 80% do PIB no mercado imobiliário. Quer dizer, era fatal que alguma coisa iria acontecer se a crise encostasse aí. Então, quer dizer, era muito tolo a gente achar que a crise não ia encostar na gente, né? É que a gente tem uma maneira de encarar a crise, uma maneira de lidar com ela diferente, né? Enfim, hoje eu estava vendo uma reportagem na televisão do número de empregos que se perdeu na Rua São Caetano, a Rua das Noivas, né? Então, empresas que tinham 20 funcionários têm 2 funcionários hoje, né? E os preços continuam aumentando, então você fica impressionado, quer dizer, ninguém tem dinheiro, ninguém tem emprego, mas você vai no mercado, o leite custa R$5, quer dizer, como assim 1 litro de leite custa R$5, né? Então, isso também precisa ser observado, que os recursos todos estão acabando, as prefeituras não têm mais dinheiro para investir na cidade. Aí fala, tem muito buraco na rua, não tem dinheiro. O dinheiro sumiu do mercado, as pessoas guardaram, não sei o que aconteceu, sumiu, ficou um buraco. E não tem mais dinheiro. Então, o que acontece? As ações vão ser de longo prazo, é inevitável. A gente vai ter que primeiro caminhar para retomar a economia, para depois começar a voltar a investir nas problemáticas municipais. Mas veja, o secretário tocou num ponto que é bem interessante e a senhora acabou complementando. Lá pelas tantas, a senhora falou da borda da represa. A borda da represa ela simboliza um momento em que a cidade não soube se organizar. Lá na década de 50, na década do populismo de Vargas com Pai dos Pobres e 50 anos em 5 com JK. Quando a cidade de São Paulo tinha crescido tanto, tinha lá a criação da Petrobras, a CSN, que tinha sido também do governo Vargas, dos primeiros 15 anos do governo Vargas, aquela questão toda. E aí, vamos ocupar áreas próximas a represas. O poder público, em nome do desenvolvimento, não só não soube coibir essa ocupação, como estimulou, criando escola,
creche, posto de saúde, asfaltando rua e por aí vai. E deu no que deu. E a própria legislação, né? A legislação estadual das represas, na década de 70, ela induziu a ocupação, quando ela impediu que o poder público investisse em infraestrutura, né? Porque era área de preservação ambiental, ela induziu, né? Existem várias pesquisas que mostram o caminho, que existe um caminho de indução dessa ocupação irregular das represas, né? Quer dizer, então, e nós somos responsáveis, porque os loteadores irregulares são responsáveis, né? A gente tem, inclusive, pessoas, políticos responsáveis, que a gente hoje ainda vê, políticos fazendo trabalho no município na hora da eleição, de, vamos lotear aqui, vamos... Nós temos problemas seríssimos, né, na questão municipal, e que os próprios políticos ajudam também a exacerbar, né? Bruno, por que o Teto, como ONG, ajuda a conter essa disparidade social? O Teto, como organização, o objetivo dele é fazer essa reinserção, né, dos assentamentos no acesso à cidade, né? Então, como a partir de diversas práticas a gente vai fazendo que esses polos que foram se estabelecendo, seja nas margens das represas, seja em áreas de riscos, eles podem ter as condições suficientes para ter uma infraestrutura, equipamentos públicos acessíveis, né, que possam desenvolver ou considerar ou garantir uma vida digna, né? Então, como é que vocês selecionam? Quem pode pleitear? A gente primeiro faz um grande cadastro, que a gente chama de assentamentos por trabalhar. Então, hoje a gente tem mais de uns 300 assentamentos mapeados, né, com informações levantadas e etc. E a partir dessa priorização das favelas e dos espaços mais vulneráveis da cidade, que é aí onde que a gente realmente quer trabalhar, que a gente acredita que tem maior necessidade, é que a partir desse momento a gente faz um outro diagnóstico já interno de cada comunidade, priorizando também as famílias que estão em maiores condições de vulnerabilidade, né? Tanto de habitabilidade da condição ali da estrutura da casa, assim como também a questão socioeconômica dessa família. Isso no programa de moradias de emergência, né? Porque o projeto como um todo tem a comunidade como o território de trabalho, né? Junto com a comunidade, com o protagonismo dos próprios moradores e etc. Secretário, o senhor citou há pouco a questão de que a gente precisa encontrar um caminho para manter o otimismo, né? Falou, olha, temos que manter o otimismo. Para a gente encaminhar ao fim do programa, uma pergunta aí para a mesa, para vocês três. Nesse cenário de que é preciso manter o otimismo e acreditar, para onde caminhamos e qual deve ser a agenda no que diz respeito à habitação pública? Olha, eu como secretário, eu sou antes de tudo um técnico crente no papel que o poder público tem e pode ter. Eu acredito que, muito embora nós tenhamos enormes problemas estruturais e históricos, o Estado no Brasil tem enorme poder de ação. Eu acho que nós temos que, do meu ponto de vista e na minha parte, nos concentrar em fazer aquilo que a gente tem que fazer, ou seja, construir a política pública abertamente, transparentemente voltada para a solução dos problemas reais, enfrentar sem nenhum medo as contradições e as reações de quem se sente, vamos dizer, retirando seus privilégios, quer dizer, falar, olha, isso tem que ser por esse caminho, a gente tem que conscientizar todo mundo que precisa ser feito, né? Sendo honesto e transparente com também os setores mais necessitados, que muitas vezes esperam do Estado uma ação paternalista que o Estado é incapaz de fazer, quer dizer, não vender promessas como são vendidas por aí. Eu acho que a gente daí constrói um caminho que a Prefeitura vem fazendo um papel importante nisso, que é o de ter contratado recentemente os gestores públicos profissionais, que vão ficar aí qualquer que seja a gestão, né? Foi aberto concurso e foram contratados aí os primeiros 65, né? O governo federal já fez isso mudou muito a cara também lá, porque nós precisamos empoderar os técnicos. A SEAB tem pessoas fantásticas trabalhando lá e que a cada gestão vão para um lado, são impedidas, tem que voltar para o outro, são colocados no esquecimento. A gente precisa construir políticas de longo prazo e que a população entenda que isso é importante. Num período eleitoral que nem agora, é muito importante de dizer que não adianta eu acreditar no messianismo, não adianta eu acreditar que uma pessoa... Eu não estou falando isso para todo mundo, para o meu prefeito, para o prefeito do que os outros queiram. Ninguém no Brasil tem o poder hoje, pelo grau de complexidade que a gente tem, de chegar com uma vara de condão e resolver um problema da noite para o dia. O que ele tem é a capacidade de construir
construir políticas estruturadoras. Só que os políticos normalmente não fazem isso. E aqui eu deixo meu respeito e admiração ao nosso prefeito, porque você construir, por exemplo, política de transporte, de você fazer a mudança de modal do carro para o ônibus, é uma coisa que ninguém faz, porque como não dura 4 anos, quem vai pegar os lucros disso, politicamente, vai ser em outro mandato. Então, os políticos, eles têm medo de fazer metrô, porque metrô demora anos. Então, quando é que eu vou ver o metrô, vou poder cortar e inaugurar? Não é assim que tem que pensar. Quer dizer, a gente tem que ver os políticos que fazem políticas estruturantes, que são a longo prazo. E é isso o caminho do otimismo. Porque se a gente entrar nesse caminho, e políticas participativas, porque já foi dito aqui, que se a gente não fizer uma política que seja participando, dando poder à população em geral, para ela tomar parte e dizer o que ela pensa, nós vamos sempre estanquear do jeito que tem. Então, o caminho é esse. Enxugar o gelo. O caminho é esse, e trabalhar muito, Legal. Sua mensagem final, professora, para onde caminhamos? Assim, eu sou super otimista, né? O pessoal acha que eu sou até meio boba. Mas, enfim, eu como professora agora, faz muito pouco tempo que eu me tornei professora, eu uso do privilégio da educação que eu tive, enfim, desse trabalho de anos, né, de 20 anos aí em habitação, de transmitir para os meus alunos, para que eles possam contribuir. Quer dizer, eu estou tentando contribuir, então eu acho que o que a população pode fazer é contribuir, né? Então, a mensagem de otimismo é essa, a gente contribuir no que você puder contribuir, quer dizer, seja na ajuda de alguém na rua que você encontrou e que precisa encaminhamento para algum lugar, seja atender um telefone, eu trabalho no serviço público, enfim, atender um telefone, ser agradável com a pessoa que você está atendendo, você passar para o seu aluno essa necessidade de ele estudar mais a cidade. Então, nós precisamos conhecer a cidade. Então, só vamos conhecer se estudarmos a cidade. Então, eu insisto, boas leituras urbanas, pesquisa, conhecer dado, entrar na internet, usar os instrumentos que a prefeitura está disponibilizando, né? Enfim, estudar para conhecer, para poder contribuir de maneira qualificada. Então, a minha contribuição é pegar o conhecimento que eu adquiri e transmitir para poder contribuir com a cidade. Legal, obrigado pela presença. Bruno, para encerrar, meu querido, mensagem final. Eu acho que uma das questões importantes, né, para a gente conseguir avançar, e apesar que tem o otimismo e que eu acho que ele existe e é verdadeiro, porque a gente vê que tem tido avanços, apesar de momentos de retrocesso e de crise que a gente passa nesse momento, a gente tem tido avanços, mas eu acho que uma das coisas fundamentais primeiro, pensar numa articulação intersetorial, né? A gente precisa que diversos atores pensem de maneira conjunta como chegar nas principais soluções. A outra é que a gente não pode ter soluções únicas. A diversidade do problema exige uma diversidade de soluções. O terceiro é a participação e a conscientização, né? Então, a gente precisa ter que toda a sociedade esteja envolvida e participando e decidindo sobre qual que é o futuro da cidade que eles querem, como eles querem que seja essa cidade, onde que eles querem morar e como essas pessoas querem morar. Então, isso é importante. E priorizando sempre o protagonismo das próprias populações que vivem em favelas, para que elas possam, desde da sua própria experiência e vivência, definam o caminho para onde que ela quer ir, né? Então, a gente precisa escutar ali, precisa ouvir e precisa fazer que essas pessoas participem de toda a produção habitacional também e de cidade que a gente quer. Então, acho que esses são os fatores fundamentais para que o otimismo se concretize e a gente possa ter cada vez mais uma cidade de todos e todas. Bruno Dias, diretor social do Teto Brasil, obrigado. O secretário municipal de habitação, João Sete Vitaker Ferreira, obrigado pela atenção mais uma vez. Professora Viviane Rubio, do Mackenzie, urbanista, obrigado. A você que nos assistiu na TV Câmara, o nosso muito obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.